assim, como se situa o jornalismo na democracia digital, né? E como se dá os seus usos e apropriações? Em especial nesse mês de maio, que é o mês no qual a Lei de Acesso à Informação entrou efetivamente em vigor há 8 anos, né? Então, esse é um mês em que a gente lembra dela, assim, né, na imprensa, e a gente coloca a lei em pauta justamente para a gente poder reforçar a importância dela, a relevância dela para a nossa vida em sociedade, né? E a Lei de Acesso à Informação, ela veio na esteira de algumas legislações e de um incansável debate público, né? Nas últimas 2 décadas, nos quais a gente teve algumas outras deliberações, né? A gente tem uma lei de transparência associada à lei de responsabilidade fiscal, que prevê a publicização de dados orçamentários, né? Então, isso é anterior à lei de acesso à informação, é a lei de 2009, né? Aí a gente teve, então, toda a discussão da lei de acesso à informação, que veio numa esteira de um movimento que foi um movimento global, assim, internacional, no sentido de criar boas práticas, né, de governança digital, de como os governos poderiam ser mais transparentes com a população. E dentro da lei de acesso à informação, assim, a partir dela, que eu acho também bem importante, tem o decreto dos dados abertos, né, que é, então, a gente poder compartilhar informações que possam ser manipuladas e que possam ser utilizadas em conjunto com artefatos tecnológicos e etc, né? Mas, então, quando a gente fala de lei de acesso à informação, a gente está falando sobre, antes de tudo, a gente está falando sobre um valor democrático, né? Que é o valor da transparência, né? Por que a transparência ela é importante para a democracia? Ela é importante para a democracia porque quando a gente tem uma população, né, bem informada, a gente instrumentaliza essa população com recursos para que ela possa exercer efetivamente a sua cidadania, né? Seja participando do debate público por meio de recursos de participação ou outros recursos democráticos previstos, né, na nossa Constituição, etc., seja o cidadão estando bem informado para exercer o seu direito ao voto, né? Então, a qualificação da cidadania é um valor importante que vem desses recursos de transparência. De outra feita, a transparência ela também é importante para a dinâmica democrática no sentido de constranger maus feitos de homens públicos, né? Então, no momento em que as informações elas, via de regra, né, estão visibilizadas, né, estão publicizadas, elas se tornam recursos passíveis de serem amplamente discutidas e provocarem constrangimentos, por exemplo, em políticos corruptos, né? E então, a gente tem, dentro dessa questão, só de contextualização inicial para ti, dentro da administração pública, né, a gente tem um princípio importante na administração pública, que é justamente a publicidade, né? Então, entre os princípios da administração pública, né, que estão aí a legalidade, a impessoalidade, a moralidade,
o P de publicidade e o E de eficiência, né? A gente até brinca que é o LIMP, né? São a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, né? Que é o P sobre o qual a gente está falando, e a eficiência, né? Então, a lei, ela vem instrumentalizar a população, né? Para que se efetive a publicidade que dá a ver transparência de valores democráticos, né? Então, dentro desse contexto que a gente entende que a lei de acesso à informação é um valor social fundamental. Então, por isso que a lei, né, ela se encaixa, né, dentro da discussão da democracia digital, né, que é justamente essa forma de a gente enxergar a governança digital, né, por meio de ferramentas de acesso do público nas mais diversos recursos tecnológicos, né, de acesso via internet, né, ferramentas de e-participação, o serviço de atendimento ao cidadão, né, o ESIC, que está previsto dentro da lei, e tantos outros recursos dentro da lei também, previsto relatórios, né? E muitas vezes esses relatórios eles vêm em formatos, em painéis, né? Que são painéis de prestação de conta das informações dos órgãos públicos. Então tudo isso está ali, né? Está dentro está previsto ali dentro dessa lei, que traz também uma outra questão que é fundamental, assim como o papel dessa lei, que é trabalhar a cultura da transparência, né? Então, combater a cultura do sigilo. E essa é uma questão super importante na administração pública, né? Porque a gente vem aí de uma herança que é uma herança de sigilo, né? De tu guardar as informações, de tu não divulgar as informações. A gente teve aí um período importante, né? No regime militar, no qual a gente não teve acesso a informações. Pelo contrário, né? A gente, mesmo quando a informação era divulgada, tinha vetos a essas informações, e então a gente vem de um período bem complicado, assim, nebuloso, né? E uma mudança cultural é uma mudança lenta e gradual. Então, esses instrumentos normativos, eles são instrumentos que nos ajudam, né, a construir uma mudança cultural democrática no Brasil, né? Então, eu acho que essa lei ela é bem importante nesse sentido, né? E sobre a questão dos cidadãos, né? Existe um mecanismo que é a lei, para que a gente possa ter acesso a essas informações. Tu acha que ela qualificou o cidadão no sentido dele fazer cobranças, dele participar do debate, e até mesmo se inteirar mais da vida pública do país? Muito boa pergunta. Porque ela vem justamente na sequência dessa ideia que eu vinha desenvolvendo, que a questão é que fazer uso da lei de acesso à informação, né, requer um método, né, requer um conhecimento, né, para que tu possa saber quais as informações fazem sentido, para que fim, né, e em que contexto. Tu entende? Então, é fundamental que tu, em primeiro lugar, tu consiga construir uma pergunta, e a partir dessa pergunta tu possa buscar essa informação e ver se essa informação ela já está publicizada nos portais de transparência, ou se tu precisa solicitar essa informação, que essa informação seja divulgada, né? E aí, a lei, ela prevê ali que sejam divulgadas as informações de interesse individual ou coletivo, certo? Então, bom, vamos supor que eu
seja uma cidadã, enfim, bem informada, consciente, conheça todos os recursos e caminhos técnicos para extrair a informação, para ler essas informações, etc. Bom, nesse sentido, eu posso fazer uso dos instrumentos dessa lei, né, no meu interesse individual. Então, o que seria o meu interesse individual? Bom, eu estou aqui em Brasília, né, eu estou morando nesse prédio, eu percebi que o poder público está cercando um terreno aqui na frente, né? E eu quero entender por que está sendo cercado, quem é que está cercando, porque eu sei que o terreno é público, mas eu estou vendo que é uma prestação de serviço de terceiros, né? Então eu quero entender por que começou essa obra, que obra é essa, né? Quais são os recursos que estão sendo aplicados, né? Então, qual é a previsão legal para isso? Eu tenho esse direito, é o meu interesse individual, é aqui o meu bairro, é onde eu estou morando, é meu interesse. Então, eu não fui informada sobre o que vai acontecer na frente do meu prédio, entende? Então, eu tenho esse direito. Eu tenho o direito de acessar essa informação pelos meios legais. E eu tenho que ser respondida em até 20 dias, prorrogáveis por mais 10. Entende? Então, eu vou lá e faço essa requisição de informação no meu interesse individual. Porém, a média, né, da população, a gente sabe, não conhece, né, não tem esse conhecimento a respeito da lei e muitas vezes não tem o interesse e o tempo disponível para fazer todo o processo, que é esse processo de solicitação de informações. Então, a gente entra no interesse coletivo, que mais ou menos é o que a lei ela é mais utilizada hoje, né? Por mais que uma pessoa, né, um cidadão faça essa informação, a gente observa que esse cidadão normalmente representa uma coletividade, né? Então representa um interesse público, representa um grupo. E como é que tu enxergou, então, a MP editada pelo presidente, onde ele restringia, né, o acesso aos dados públicos, principalmente aos dados dos gastos relacionados à pandemia? Tu acha que essa medida foi antidemocrática? Ela já foi, né, derrubada pelo Supremo, mas tu enxerga ela como antidemocrática? Eu entendo assim que foi um oportunismo muito perigoso, né? Porque a própria lei ela já prevê os seus prazos e ela prevê recursos, ela prevê respostas. Então, dentro do próprio instrumento legal já teriam os caminhos, né, para uma argumentação pública, caso em algum questionamento ou alguma requisição específica houvesse uma dificuldade efetivamente no sentido provocado pelas restrições da pandemia, né? Então, eu entendo que esse argumento, né, do teletrabalho, né, ele foi um argumento genérico, né, aplicado de forma abstrata, né, que de uma certa forma afronta uma legislação que vem sendo consolidada, né, numa cultura de transparência no Brasil ao longo de muitos anos. Então, a gente precisa afrontar, né, esse tipo de tentativa, né, que pode trazer um retrocesso na já difícil construção da cultura de transparência no Brasil. Né? A própria lei, ela tem lá uma previsão de cada órgão ter um responsável, né, pelo portal de transparência e tal. Então, ela já tem uma previsão legal para isso, né? Mas são 8 anos, né? E a gente vem observando assim o quão difícil é trabalhar a gestão dos dados e das informações dentro dos órgãos públicos, né?
por exemplo, agora, não, antes de falar da pandemia, eu lembro, foi em 2018, a gente fez um evento, até foi na Unicinos, e a gente convidou nessa conferência, nesse seminário, a gente convidou pessoas que eram gestores públicos responsáveis pelos portais de transparência, a gente convidou jornalistas e tal, a gente convidou também acadêmicos que estudam, né, acesso à informação, cibertransparência e tal. E aí, naquela oportunidade, ficou muito evidente para mim o quanto existe dentro da máquina pública profissionais, pessoas que acreditam e que querem dar transparência e publicidade para atos e ações de governo, que se esforçam no sentido de sistematizar, de criar métodos, etc. Né? E eles esbarram em uma série de dificuldades, inclusive de vontade política, né? Que é muito do que representa essa MP que foi derrubada pelo Supremo, né? Então, a vontade política, muitas vezes, barra, né? Trava o desenvolvimento dessa cultura de transparência, né? E aí, quando a gente traz agora para esse momento, né? Que é o momento que a gente está vivendo da pandemia, né? A gente vê o tanto que os órgãos públicos não estão preparados, né, para gerenciar dados de interesse público. Então, a gente tem aí 8 anos, né, dessa lei, e se a gente for contar com a lei de transparência, a gente tem 11 anos, né, de normativas, né, para que essa cultura ela seja implementada nos órgãos públicos. E quando a gente depara com uma situação na qual nós precisamos de dados, né, para tomadas de decisão e tomadas de decisão urgentes, né, em meio a um problema de saúde mundial e que afeta o país e que afeta os estados e que afeta os municípios e que está provocando milhares de mortes, né? A gente vê o quanto ainda estamos muito atrasados, né? Muito atrasados, né? Nesse desenvolvimento, no gerenciamento interno de dados, né? E a gente vai ter um legado pós-pandemia no sentido de consolidação da cultura de transparência nos órgãos públicos, porque eu acho que esse é um momento em que tem uma percepção do tanto que a informação exata, analisada, pode ajudar os nossos governantes na tomada de decisão consciente. Né? Então, claro que a gente está vivendo um momento extremo, né? E em relação a dados de saúde, mas não só em relação a dados de saúde, né? Tanto mais informações os governantes tiverem acesso, né, para a tomada de decisão, tanto melhor e mais qualificada poderá ser essa informação. Então, o que a gente vê é que não só essas informações, elas não estão publicizadas, como essas informações, elas não estão organizadas nos nossos órgãos públicos, tu entende? É anterior, é muito anterior, né? A gente precisa trabalhar a metodologia de gerenciamento de dados, para que a gente tenha uma publicização de qualidade, porque senão, se tu não tem o dado, né, trabalhado com método, né, tu não tem a informação para divulgar, né, para o teu público. Então, eu acho que essa é uma ficha que, infelizmente, está caindo nesse momento.